Então, essa aqui é a última, a última UC, né, do módulo específico 2, projetos elétricos industriais, e tá faltando só para registrar, né? Essa é a penúltima aula, né? Hoje, dia 27, e dia 4 do 5, a gente tem a última aí para encerrar. Então, vamos aproveitar aí para entregar aí as. Eu vou dar uma olhada aqui nas datas, e aí a gente discute aqui que eu vi que alguns ainda não entregaram atividade. Mas pelo menos metade aqui já entregou. Deixa eu compartilhar aqui a dica de hoje, pessoal. Já que a gente está falando de indústria, né? Vamos ver a parte aí da produção da indústria de informática, né? De hardware, parte de hardware aí específico, as placas-mãe. Só fazer aqui o compartilhamento aqui. Deixa eu habilitar o som, que aí vocês conseguem ver. Beleza. Então, pessoal, e fazendo o compartilhamento aí, daí eu vou, se tiver algum adendo aí relacionado, né, que a gente tá revisando os cálculos aí, né, o de potência, né, o somatório aí, para a gente ver a demanda. Na última aula a gente fez essa análise. Agora a gente vai entrar em não, correção não, porque a gente entra lá em eficiência energética, né? Aí já, mas a gente pode falar, né, de maneira rascunhal aí, mas é de queda de tensão mesmo. Daí eu vou falar o conceito aqui, que é basicamente quando a gente usa um programa, a queda de tensão, né? Você pode fazer de todos os ramos lá da planta, né? Do circuito. Já se a gente for observar, se você for fazer na mão mesmo, né? No AutoCAD aí, sem um software lá, aquela tecnologia BIM, né? Que aí você, quando você clica aqui, ó, no caso esse daqui é só desenho, né? Então tem o Proelétrica, o CAD Proj, ele instala dentro do AutoCAD, né? Que tem alguns que ele tem uma plataforma de desenho própria, né? Daí ele tem um outro ambiente. Por exemplo, o AutoK Illumine, se não me falha a memória, o ambiente de desenho dele chama KiCad. Aí dentro do QI, né? KiCad. Aí dentro do KiCad é que você vai lançar. Ele tem separado, né? O KiCad você só faz o desenho. O formato é em DXF, não sei por quê, né? Assim, o formato nativo dele é em DXF, mas aí quando você for mandar plotar, né? Para fazer a aprovação, né? Se bem que hoje, pelo menos aqui antigamente, a gente plotava e aprovava, né? Hoje em dia a gente gera o arquivo em PDF, né? E só depois é que dele é aprovado, né? Que você faz a plotagem, né? Hoje em dia já mudou bastante, já economizou. Então, ele gera em DXF, mas se você precisar manipular ele por algum motivo no AutoCAD normal, é só você abre ele a primeira vez na extensão DXF, daí automaticamente o AutoCAD ele pede para você salvar em DWG. Aí daí você, né, dá o caminho lá na pasta, ele pega e salva. Deixa eu iniciar aqui. Daqui a pouquinho a gente discute isso, tá bom? Vamos lá.
Ah, lembrando aqui, é porque tem um aluno que está aqui no WhatsApp. Entra no AVA aí, porque senão você ficar me perguntando aqui no WhatsApp aqui não adianta não. Não, é porque o áudio aqui, ele sai automático, o áudio que você mandou. Entra aí no AVA aí que aí fica melhor. Porque senão, se você não entrar no AVA, você não vai assistir aqui. Falou. Cada vez mais, os computadores estão integrados às nossas vidas. Seja na troca de e-mails, no uso de uma rede social ou então em alguma situação do seu trabalho. As crianças também, desde pequenas, já aprendem a manusear com habilidade aparelhos eletrônicos e computadores. E esse é um mercado que está sempre em constante evolução. Agora, por trás de todo o avanço tecnológico e nos bastidores de empresas informatizadas, existem profissionais qualificados, empenhados no desenvolvimento, suporte e manutenção dessas máquinas. Já não dá mais para separar o setor de informática da atividade da maioria das empresas e indústrias. Computadores, tablets e smartphones estão por todos os lados e muita gente coloca a mão na massa para que essas máquinas funcionem corretamente. Os técnicos em manutenção e suporte em informática executam a montagem, instalação, configuração de periféricos e o suporte técnico em sistemas computacionais. E eles manjam tudo sobre esses sistemas e seus componentes. Os smartphones e tablets também são considerados computadores, e a venda desses produtos não para de crescer. Hoje em dia, o mercado de informática está tão aquecido que esses números são até difíceis da gente compreender. Mas hoje são mais de 17 bilhões de aparelhos, entre tablets, computadores e smartphones, que estão conectados à internet. Eu vim aqui até a sede da empresa Intelbras, fábrica que produz equipamentos de segurança, telecom e redes, para entender melhor como eles fabricam alguns desses equipamentos de informática. E também entender como um técnico em manutenção e suporte em informática se insere e trabalha aqui. Augusto, antes de qualquer coisa, eu queria entender um pouquinho sobre a empresa. Intelbras é uma empresa que tem 37 anos no mercado. A gente atua na área de telecom, na área de segurança e na área de redes. Temos uma área produtiva de placas, de injeção de plástico e de montagem final. E aqui a gente está numa linha de montagem? Aqui é o início da montagem de placas, né? Então aqui nós temos as máquinas, onde a gente recebe a placa nua do fornecedor e aqui acontece o primeiro contato com a placa, o primeiro contato com o produto. E Augusto, que tipos de produto que são fabricados aqui? Aqui nós produzimos produtos ligados à segurança, produtos ligados a redes. A gama de produto é bem grande. Então são produtos utilizados no nosso dia a dia. Isso. E também produtos utilizados em grandes empresas, isso, né? Tanto corporativo quanto residencial. Aqui a gente... Lembrando aqui, eu tenho um cliente, eles têm um produto, eu não sei se ele é relativamente novo, mas pelo menos eu nunca tinha visto. Eles têm um no-break, né? Aí você vai falar, não, mas o no-break é comum. Mas é um no-break que tem uma fonte, né? Parecida, mais ou menos o tamanho dessa aqui, ó. Essa aqui de computador aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Vocês conseguem ver. Então, e aí nessa parte aqui, mais ou menos aqui, ó. Ele tem o compartimento para você colocar a bateria. Aí daí, por exemplo, vamos supor o modem. Qual que era, pelo menos, o maior problema que eu tinha lá na outra escola que eu ministrava aula? Principalmente aí na época aí da pandemia do EAD. Quando acabava a energia, né, não tinha, porque não era gravado, né, era ao vivo. Aí começou ao vivo e só depois que a gente iniciou as gravações. Aí na hora que acabava a energia ou a internet dava pau, né? Dava muito problema. Aí, por exemplo, daí a gente até comprou aquele, não tem aquele modem que tem aquela entrada
para cartão, para 3G, né? Que aí é, ele, assim, supria, né? Mas, assim, se você tivesse um roteador, aí essa fonte que a Intelbras vendia lá que eu arrumei para esse cliente, né? Ela tinha o espaço aqui, e aí a própria fonte virava um no-break. Aí, salvo engano, o roteador, porque era modem roteador, né? Em média era de 7 a 8 horas de autonomia, ou seja, durava muito tempo. Aí você tinha internet, aí pelo menos assim, você poderia conduzir aqueles lá, eles tinham aqueles tablets, né? Desde do Samsung a um iPhone, né? iPad, né? E aí você poderia, né? E já que o iPad ele tem uma autonomia muito boa, daí a gente conseguia, né? é, Continuar a aula lá do tablet, tranquilo. Ainda mais utilizando aquela canetinha, né? A integração ficava muito boa. Utilizando, eu sei que dava uns 200 e poucos reais. Eu não sei quanto é que tá agora. Mas assim, era uma mão na roda. É aquela história, né? A potência dos circuitos de telecomunicação, ela é relativamente baixa. Então, o sinal ainda continuava vindo. O problema é que o equipamento não tinha potência, né, para gerar energia. E aí, né, mesmo sem energia lá com essa bateria, durava de 7 a 8 horas, né, dava uma autonomia boa. Não ficava sem dar aula. E confesso que lá no tablet lá, né, que ele é uma mesa digitalizadora, eu até preferia, né, antes da gente comprar as outras versões lá de computador. Estaria num segundo passo dessa linha de montagem, podemos dizer assim? Isso, como eu mostrei lá no outro prédio, lá era uma inserção automática, aqui uma inserção manual. E aí as meninas vão colocando aqui então manualmente, peça por peça, né? Cada uma é responsável, imagino, por uma peça. Isso, finaliza a placa, coloca a placa na esteira e a placa passa pela máquina de solda. Prontíssima, Isso. certo. E aí a gente tem mais uma etapa ainda? Temos mais uma etapa, Que é? Que é a montagem final. Então aqui é a última etapa. Aqui é a parte final. Certo. Aqui é onde tudo aquilo que a gente viu vai se transformar num produto de verdade. Aqui a placa está pronta, o plástico já está pronto, injetado. Eu faço a montagem do produto. Eu testo o produto 100%. Tá. Embalo individualmente e o produto está pronto para ir para a loja, para o cliente ir lá e comprar. O interesse pela informática é bem comum. Afinal, a tecnologia facilita a nossa vida. Agora, entender esse tema a fundo é que é o grande desafio e demanda muito conhecimento. Mas pelo que a gente pôde perceber aqui no Senai, a galera tá mandando bem. Agora a gente vai conhecer o Igor Matos. O Igor é técnico em manutenção e suporte em informática e trabalha em uma empresa especializada em softwares. Mostrando aí, né? Mas também a empresa, tanto ela pode ser especializada, né, no hardware como no software aí, igual estão mostrando. O desenvolvimento de softwares, também conhecidos como programas de computadores, é uma parte fundamental da indústria tecnológica. Os softwares são como janelas que nos dão possibilidades infinitas dentro de um computador. Para entender melhor sobre tudo isso, eu vim aqui até a Softplan, uma empresa de Santa Catarina especializada no desenvolvimento de programas de informática. Eu fui fazer uma visita à empresa Softplan. Lá, o Marcelo, do setor de marketing, conversou comigo sobre o mundo da informática. E quando a gente fala em softwares, são softwares para quais áreas? São softwares de gestão focados em 3 segmentos específicos. O segmento da indústria da construção é um dos segmentos que nós atuamos. Justiça e gestão pública. Marcelo, quantas pessoas trabalham aqui? Nós temos cerca de 900 pessoas em Florianópolis e vários outros colaboradores espalhados aí pelo país. São cerca de 1.600. Nós temos equipes de suporte, né, equipes de infraestrutura que mantêm aí a roda girando, que fazem com que esses equipamentos estejam funcionando aí cotidianamente, né? Quando alguém tem algum problema, ele faz um chamado aí para a infra e pode receber esse atendimento de maneira remota ou
vir presencialmente, dependendo da gravidade e do tipo de problema, para fazer esse atendimento. Agora, se um computador aqui deixa de funcionar, qual é o tamanho do prejuízo aqui para vocês? Primeiro, obviamente, o tempo desse colaborador parado, né? Então, temos aí um fator que é o salário que ele recebe e também a importância do trabalho que ele está realizando. Mas todas as pessoas aqui trabalham à frente do computador. Todo funcionário está conectado. O computador aqui, né? parou, ele parou de trabalhar. Entendi. Esse técnico, tendo uma qualificação, ele consegue resolver os problemas de forma rápida e eficaz, não comprometendo as atividades da organização. O colaborador, ele geralmente entra como estagiário, ainda no curso, né, de técnico. Ele vai crescendo aqui dentro da empresa, que é o que todo profissional busca, né, tá crescendo a sua carreira, né, aumentando seu nível de conhecimento e também o seu nível de responsabilidade na organização. A evolução é uma atualização constante. Diariamente saem novas tecnologias e a gente tem que estar sempre se atualizando para continuar competitivo no mercado de trabalho. E Marcelo, me explica um pouco o funcionamento, isso aqui que a gente está vendo, o que eles estão desenvolvendo? Aqui nós estamos na unidade de indústria da construção, que é uma unidade que desenvolve ERP, que são software de gestão, para a indústria da construção. Então, ao mesmo tempo, nós temos aí uma central de atendimento que faz o acompanhamento do uso desse software para garantir a satisfação do nosso consumidor. Felipe, a gente tem uma área de atendimento. O uso do computador aqui é tão ou mais importante que lá na área de codificação, que as pessoas elas estão prestando atendimento aos nossos clientes, né, em caso de dúvidas que eles tenham, algum problema que eles tenham no uso do nosso software, as pessoas elas dão um atendimento. Então é tecnologia 100% mesmo, é fundamental nesse processo. A infraestrutura de TI aqui é fundamental, em todas as partes da empresa. Até a nossa recepcionista, ela trabalha também em frente a uma tela de computador. Então, se esse equipamento não estiver funcionando, ela também vai ter dificuldade de desenvolver a sua atividade. Podem acreditar, até mesmo quem trabalha em uma empresa como essa pode ter problemas e dúvidas relacionados à tecnologia. E é por isso que os técnicos em manutenção e suporte em informática são tão requisitados. Pessoal, essa foi a dica de hoje aí. Eu estava lembrando de uma coisa aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento e pegar aqui. Tem uma atividade que eu até achei que ela não ia dar muito problema, mas alguns eles não entenderam direito. Eu vou aproveitar aqui e reafirmar aqui. Deixa eu só olhar aqui rapidão, pessoal. Colocar aqui. Fiquei preocupado aqui, pessoal. Deixa eu só achar ela aqui. Se eu não encontrar aqui, não tem problema. Manutenção. Eu esqueci de compartilhar de novo aqui. Lembrando aqui, gente. Aqui, ó. Relembrando aqui, ó. Fiquem de olho, ó, quando termina dia 9 aqui, ó. As datas normais aqui para entrega já findou o prazo, né? Teve até, se não me engano, foi 1 ou 2 alunos aí que pediram aí, né, para poder entregar. É porque é o seguinte, a recuperação é a tarefa aqui em si, entendeu? Como são aqui, ó, são 4 tarefas, geralmente, assim, a mais difícil é essa aqui, ó, a atividade 5 SAP 3, né, que é a planilha, né? Essa planilha aqui, ó. Até recomendei, né? Inclusive, né? Eu dar os parabéns aí. Muitos alunos, além de fazer a planilha, ainda formatou um Word. Ficou muito bom, viu? Então,
Então, de parabéns aí, fizeram automatização com as fórmulas, fizeram também até um programinha aqui, eu fiz aqui bem simples. Eu vi que alguns aí fizeram uma programação até muito boa, viu? Tá de parabéns, pessoal. Então, geralmente o mais difícil é esse daqui, né? Mas pelo que eu vi, todos que enviaram aqui tiveram êxito nessa tarefa aqui. Agora, fiquem de olho aí, pessoal. Ó, já quem não entregou aí já faz o pedido lá, né? Com o luthier, ou pode até me enviar direto aqui no Ava, que aí eu vejo, né? Que esses dois casos aí o luthier ele me passou, daí eu já concedi, já fiz a correção, né? Então, da recuperação, né? Então, se apressem aí, pessoal. É essa daqui, ó. Vamos lá, estação de aprendizagem. Deixa eu ver. Se eu não me engano, é a 2 aqui. Vamos lá. É essa aqui mesmo. Eu vou abrir aqui, aí vocês. Vou até fechar essa outra atividade aqui, ó. Que alguns não entenderam, assim, parece coisa boba, né? Coisa besta. Mas. Deixa eu procurar aqui. É essa aqui mesmo, ó, o descritivo. Aqui mais eu tô vendo assim erro. Alguns eu até pedi para enviar de novo, né, refazer e aí reenviar. Aí depois que eu dei o feedback, aí mandaram direito. Parece coisa boba, mas se a gente não prestar atenção, a gente ali às vezes na correria, né, a gente pega e SAP 2, ver se é isso mesmo. É isso. Seguinte, pessoal. Eu vou abrir ele mais aqui, ó. O que está acontecendo? Ó, lembrando aqui, ó, esse aqui é o cronograma, né? Esse cronograma aqui, ó, macro de projeto, é uma timeline, né? Tem o Microsoft Project aí, por exemplo, que ele tem, né, dentro do arcabouço dele, ó, ainda mais aqui, ó, formatar as células e ilustrar a prazo graficamente, ou seja, você tem que pôr a marca que está aqui na legenda. Muitos eu vi que colocou tipo um quadrado é, preto. Esse preto ele está aqui, ó. Lembra que na legenda está falando aqui, ó, tarefa do projetista, né? Que você tem que marcar. Quando ele fala graficamente, você tem que copiar aqui e colar, né? Aí, ó, tarefa de terceiros. Quando é uma terceirizada, lembra que eu falei, né? Antigamente, quando era. Você fazia serviços aí, por exemplo, de rede, era a própria concessionária que assumia tudo, né? Aí no caso desse daí é predial, né? O escritório, dependendo, o escritório ele cuida só do projeto e se houver partes, e geralmente tem, né? Por exemplo, você colocar uma subestação ao tempo, vamos lá na norma aqui. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Deixa eu só ir lá na. Só para vocês terem uma ideia aqui. Vou pegar aqui a 05. Quando o cliente ele precisa de um. Lembra que eu falei?
Quando você é acima do categoria T5, né, a carga de 75 kVA, né? Lembrando que eu já fiz um spoiler aí de eficiência energética, né? Quando tá volt e ampere junto, quer dizer que é potência, só que potência aparente. Então, quando você tem a carga de 75 kVA, você é categoria T5. E existe a prerrogativa de você escolher ou não ter um transformador de 75 ou não ter, né? Então, o categoria T5, geralmente a configuração é o quê? É a carga no máximo de 75 kVA de potência, né? Um disjuntor trifásico 125. Se for aéreo, ou seja, o ramal ele vai vir direto lá da rua, né? Direto da rede de distribuição. Eu vou abrir outra versão da T5 para ficar mais ilustrativo aqui. Não, na verdade eu tenho que abrir a outra versão da T4 aqui. Um desenho aqui que ele é muito bom. Ah, eu acho que ele está aqui em comunicado técnico. Deixa eu ver, medições agrupada. Não, isso aqui não. Não, também não. Vamos lá. Ó, esse aqui, por exemplo, o T5 é quando eu pego direto do ramal aéreo da rede de distribuição, né? Onde o transformador em si, ele alimenta a malha urbana. A gente vai ver isso lá em projeto do CEP, né? Então, até o T5, eu pego direto, venho ou por ramal aéreo ou por ramal subterrâneo, e aí depois ele vai ou aérea, né, da medição para instalação, né, comercial ou industrial, né? Geralmente é subterrânea, que ele vai embutido ali na parede, né? Então existe essa opção aí. Agora, acima dessa categoria, ó, quando. Aí até lembra que eu mostrei a tabela 1? Aí quando ele está aqui acima do T5, você já precisa de um transformador. Aí lembra que eu falei que você tem que pedir com a concessionária local uma liberação de carga. E aí, né, com a sua demanda aqui, né, você vai ver o seu valor de demanda aqui, ó. No caso, essa daqui não é preciso, não. Ó, que a demanda, lembra que da semana passada, ó, deu 42, né, 85 volt ampere, ou seja, ele é um categoria T3, né? Então não precisa de um transformador próprio. Agora, se ele é acima do categoria T5, já começa aqui, ó. Esquece esses outros transformadores, esse de 30 e de 45. É porque com a malha urbana, né, a certeza que a gente tem é da morte, né? E que a malha urbana ela vai crescer, ela vai crescendo. Até lembra que lá da teoria lá da geografia lá tinha o malthusianismo, né? Que aí o pessoal acho que é Thomas Malthus, ele defendia que a população ia crescer tanto que ia chegar uma hora que não iam conseguir produzir comida suficiente para a população e a população
ia morrer de fome, né? Ele era uma espécie de Thanos, né? Mas pelo menos ele não fez a proposta do blip, né? Mas assim, ele não considerou a tecnologia, né? A tecnologia agrícola e tal. Então esse crescimento, né? Ele acontece também é relativo à quantidade de consumo de energia, né? Então, o setor lá de planejamento, eles têm, né? Quando você abre como é que falam, um loteamento novo, né? O pessoal vai, faz a nova infraestrutura, daí coloca mais transformadores, aí existe uma lógica lá, que eles chamam de lógica radial, eu vou mostrar lá em projetos de CEP, que aí eles vão implantando, aí pega, sei lá, 4 quarteirões, de 4 em 4 quarteirões, eles colocam um transformador, e aí, antigamente, né, como eu digo aqui, 1900 Guaraná de rolha, o pessoal colocava esse aqui, ó, de 30 kVA. Por quê? Porque a demanda era pequena, né? Então, a malha urbana, ela foi crescendo, depois o 30 virou esse de 45, né? E atualmente, né, o novo 45 é o de 75. Então, daqui a um tempo, por isso que a norma mudou aqui. Ela vinha só até o T4, né, na última versão dela, só chegava até o T4. Aí depois, né, com o aumento da malha urbana, o aumento da quantidade de transformadores, né, que faz a conversão da média tensão para baixa, né, eles vêm gradativamente aumentando, tanto que daqui uns dias a gente não vai ver mais esse transformador de 75. Tanto que os de 30 e os de 45, se existe ainda na rede, é porque eles têm, ó, né, têm uma durabilidade relativamente alta, né? São os que ainda não foram retirados da rede. Mas se por algum motivo, e questão de manutenção, né, manutenção principalmente preditiva, né, eles forem trocar, com certeza eles vão retirar isso da rede. E atualmente eles colocam na malha urbana é o de 75 e o de 112,5. Às vezes, é raro, mas acontece, coloca o de 150. Mas assim, existe na rede um de 225, esse de 300, esse de 500? Não, não que eu saiba, né? Pode até existir, mas eu duvido muito. A questão é que, ó, o de 150, o de 225, o de 300, principalmente o de 500, eles têm, né, um tamanho considerável de tudo a 13,8. Piorou se for 34,5 kV. Só para vocês terem um exemplo aqui, ó, esse de 500, ele precisa de uma estrutura especial chamada de HT. O que que é HT? São dois postes, né, e deixa eu ver se dá para habilitar aqui. Chama HT, são dois postes. E aí você tem uma cruzeta metálica aqui, ó. E daí você instala o transformador de 500 aqui, ó, no meio desses dois postes. Então, atualmente, o de 500, pelo menos para consumidores, né, prédios, por exemplo, aí, né, condomínio horizontal, vertical, desculpa. Horizontal até que não, mas vertical tem. Você só tem só para clientes, né? Clientes industriais ou residenciais multifamiliares, né? Então, da malha urbana, atualmente você vai ver os de 75, 112. Às vezes você vê esse aqui de 150. Mas esses dois aqui são os que a gente encontra aí na rede. Então, daqui uns dias, o novo 75 vai ser esse de 112,5. E esses outros, né, até o de 150 até o de 300, né, de 225, de 300, por o tamanho dele ser maior, né, ele ser mais robusto, né, não compensa, porque aí você tem que usar um poste que ele tem uma resistência, né, geralmente eles são maiores, ele tem uma resistência, né, mais ferragem, mais pesado.
E daí não compensa você construir uma malha urbana com esse tipo, né, de transformador. Esses aqui, atualmente, são os suficientes, né? E é igual eu falei, vai aumentando a demanda, vai aumentando, as cidades vão ficando maiores, né? Tem um efeito lá de conurbação, né? Uma cidade igual aqui Goiânia e Aparecida, né? Goiânia e Aparecida, né? Aginha aqui e Aparecida, ó, tem a região que o pessoal chama o NEM, né? Nem Goiânia, nem Aparecida. E é a região onde se converte. Do mesmo jeito, tem, né, Trindade e por aí vai, né? As regiões elas vão crescendo e essa área aqui é o que delimita o perímetro, o limite ali do município, né? Então, geralmente, o que serve a rede de distribuição urbana são esses dois aqui, ó, os básicos. 75, 112,5, o de 150 ainda é raro, assim, só se compensa se eu for alimentar acho que uns 6 quarteirões, mas mesmo assim, o pessoal geralmente pega 4 quarteirões, né? A gente vai falar melhor lá em projetos do CEP, né? Para justamente você ter uma relativa distância, né, uma equidistância entre a alimentação geral e o transformador, né, para ter uma queda de potência, uma queda de tensão, né, equivalente, vamos dizer assim. Então, pessoal, geralmente, aí você que é acima do T5, né, você vai pedir o quê? Um transformador próprio, né? Diferente do transformador que fica na rede. Aí você tem essas duas opções, ou a entrada aérea, essa daqui é mais comum, eu já vi muito ali em Aparecida ali, indústrias mesmo, né? Já a subterrânea, aí você tem a opção dela subterrânea, né? É mais comum em prédios, né? Em condomínios aí fechado, que aí fica mais limpo. Mas você vê aéreo também. Então, todo o processo, esse processo aqui, geralmente não é o projetista que faz. Aí você contrata a empresa que executa. Ela vai vir o quê? Vamos supor essa opção aqui. Ela vai ter que fazer o buraco aqui, ó, plantar esse poste, fazer a instalação do ramal aéreo da média tensão, e para fazer essa instalação, além de você necessitar da autorização da concessionária local, né, você precisa de uma pessoa especializada. Geralmente é um eletricista de distribuição a que faz essa instalação, que é essa execução. Então, um escritório especializado em projetos, geralmente ele não vai fazer essa tarefa. Então, seria o quê? Uma tarefa de terceiros, entende? Aí você faz o projeto e contrata uma terceirizada, né, um terceiro, para vir aqui. Geralmente eles já têm o caminhão, o guindalto hidráulico, né, que o pessoal chama de MUNC, o guindalto hidráulico para plantar o poste e fazer as conexões aqui e a interligação do ramal aéreo, porque aí ele já vai deixar a chave fusível aqui aberta, né? Para quando o pessoal vir fazer a ligação da concessionária local, eles vêm aí com a vara de manobra e um dispositivo de abertura em carga, né? O load booster, e faz o fechamento, que faz o start aqui, né? Mas aí vai ser a concessionária local depois que o projeto tiver aprovado. Mas é, já vai estar tudo isso aqui instalado. Então vai ser o quê? Um terceirizado. Olhando aqui, ó, na legenda, é o quê? Vermelho. Então, ó, tarefa do projetista, que é esse azul, vermelho, tarefa de terceiros. Não coloca de outra cor. Se você for pôr de outra cor, então muda aqui na legenda, gente.
parece uma coisa boba, mas a gente erra mesmo. Se você não prestar atenção, passa batido. E eu vi muita gente colocando cores ali. Então, né, como eu estou acostumado a olhar num projeto, né, eu fico ali, né, assim, uai, que está acontecendo, né? Então, e esse aqui é o marco do projeto. O que seria o marco do projeto? Geralmente é quando você inicia ou finaliza uma etapa, por exemplo. Aí você vem aqui, ó, Ctrl C mesmo, ó. Copia, eu copiei no errado aqui, peraí. Você vem aqui, ó, em cima aqui, ó, copia, que isso aqui é um símbolo gráfico que vem, aí põe aqui, ó. Aí você conserta ele aqui, ó. Marco do projeto, iniciou, né? Ah, o projeto vai finalizar, ó, no item 21 aqui, ó, né? Vai finalizar aqui no item 21, que dia que é? Não sei. Ainda vou fazer a timeline aqui, ó. Então, sei lá, vamos supor que veio parar aqui, por exemplo. Então, o marco do projeto, ó. O projeto, né, todo o cronograma, depois que você fez o memorial descritivo, depois que você mandou a proposta técnica, né, fez a assinatura, né, deu o ok, iniciou, né, a assinatura aqui do contrato. Ah, então, foi o escritório que fez a assinatura do contrato? É tarefa de quem? Do escritório, né, o projetista, né, os projetistas lá. Então, você vem aqui, ó, o primeiro dia. E outro erro que vocês estão fazendo, ó, até eu acabei fazendo aqui, ó. Deixa eu ver, assinatura. Você tem que prestar atenção que a gente se enrola mesmo. Por exemplo, você assinou o contrato, você levou quantos dias para assinar o contrato? Ah, não, para aprovar levou tanto. Não, mas não estou falando de você enviar a proposta e o pessoal aceitar, não, né? O dia que, por exemplo, aceitar a proposta, aí vocês vão lá, né, na empresa, ou então eles vão no seu escritório e vocês assinam, lavram, fecham o contrato, né? Demorou quantos dias? Uai, o cara assinou em segundos ali, né? Não, beleza, então você coloca aqui, ó, zero, ó. Não levou nada, não levou nenhum dia aqui, beleza? Então a assinatura não levou nenhum dia. Então você coloca, ó, 0 dias aqui. Lembrando que cada quadradinho desse aqui é um dia, ó, tá vendo? Ó, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 quadrados, então quer dizer que é o quê? Que é de segunda, ó, terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, 5 dias a semana aqui, ó, dias úteis. Então aqui, ó, levou 0 dias, né? Assinatura do contrato, ó, o marco, ele iniciou aqui. Ah, beleza. Mobilização, né? Lembra que para você as plantas que você precisa, as informações com o cliente, por exemplo, você pegar as plantas, é óbvio que para você fazer a proposta técnica, né? Você demorou, você já tem algumas arquiteturas. Provavelmente você não limpou ainda essa arquitetura, você olhou só a área lá para ver qual que é a metragem quadrada lá da indústria, né? Aí você, como se diz, só de maneira rascunhal. Aí às vezes eles mandam a prancha, ela vem bloqueada e aí você não consegue fazer nenhuma alteração. Aí já aconteceu demais comigo, né? Eles mandaram só a título de você fazer a proposta técnica, né? Depois que aceita, aí quando é construtor, eles mandam, antigamente, né, eles mandavam um DVD ou um CD com os projetos gravados. Aí sim, essas pranchas eu poderia fazer alteração. As primeiras eles mandavam ela bloqueada.
e você só fazia leitura, por exemplo, né? Não poderia fazer nenhuma alteração. Então, a mobilização é isso, né? São as arquiteturas, você conversar com o pessoal lá, né? Então, você conseguiu o material, né? O dimensionamento. Ah, que máquinas que eu vou colocar nessa indústria? Ah, sei lá, uma fábrica de ração, né? Então, você vai pegar as especificações da máquina. Ah, eu tenho uma mesa de corte a plasma. Não, beleza. Qual que é a marca? Qual que é o modelo dessa mesa? Aí, geralmente também eles têm os desenhos técnicos que aí você vai colocar também dentro do projeto elétrico que você vai elaborar. Ah, eu, sei lá, um hospital, uma ressonância magnética, sei lá, a Philips ou a Samsung, sei lá, pelo menos o último que eu já mexi, acho que era da Philips, se eu não me falha a memória. Então ela vai te fornecer, né, todas as plantas, aí dependendo aí até do fabricante, além de em PDF, ele também fornece lá em DWG. Então você vai utilizar todas as medidas e ainda, se for num hospital aí, dependendo, eles ainda, o pessoal vai fazer, construir a alvenaria para colocar a máquina lá. Aí só depois que eles fazem a aprovação da parte civil lá, né, da alvenaria, dá o ok, aí sim que você pode começar a elaborar e marcar os pontos onde vai ficar a alimentação, se é uma ressonância, uma tomografia também. Pelo menos a ressonância que eu lembro, ela tem um transformador próprio, ou seja, além do transformador que ele cuida da carga da unidade consumidora, também existe um transformador que é exclusivo para aquela máquina, né? Então você vai ter que o quê? Somar carga, né, incorporar o transformador que você vai pedir aqui, ó. Então, sei lá, tô chutando aqui. Vamos supor que transformador, sei lá, é de 50 kVA, né? Então, aí vamos supor que a carga deu quase, sei lá, 145 kVA. Então, o transformador de 150 já não vai dar, né? Porque deu quase os 150, ainda você tem mais 50. Não, professor, mas esses 50 é do transformador específico para a máquina. Não, você está certo, você não está errado, não. Mas para questões, né, É porque esse transformador ele vai ser interligado, né, na carga da unidade consumidora inteira, né? Embora só a ressonância magnética vá usar ele, esse de 50 kVA, mas querendo ou não, ele é uma carga, né? Então, o que que você vai fazer? Em vez de você pedir esse transformador aqui, você vai pedir o próximo, né? Qual que é o próximo aqui? É o de 225 kVA, né? Então, porque se eu somar aqui, ó, deu quase 150, né? Vamos supor que desse 150 aí. Aí daria 200, ou seja, eu tenho ainda de folga aqui, ó, 25 kVA, fora a carga, né, do transformador que vai fornecer potência para essa ressonância lá. Então, tá vendo? Essas mobilizações são isso. Então, você vem aqui, ó, e na cor certa, gente. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Não me vem com cor errada, não. Eu já pedi muitos para reenviar a tarefa novamente aqui. Vocês estão errando em coisa básica aqui, ó. Aí você vem, ó, coloca. Ó. Ah, demorou 5 dias? 5 dias. E outro erro que está acontecendo demais aqui, ó. Eu não sei por que cargas d'água. Deve ser pressa mesmo. Eu creio que é pressa. É, né? Então, eu creio que seja pressa. Olha, 5 dias. Tá vendo? Ó, cada tarefa. Aí, dependendo aí do projeto, esse marco aqui, ó, dependendo aí da empresa, acabou essa tarefa, ele pega e marca aqui. Mas no geral, esse marco aqui do projeto geralmente é no início e no fim
de todas as tarefas aqui, ó. Igual que vamos supor que ele acabasse justamente no quinto dia aqui da 13ª semana. Então ele levou o quê? 13 semanas aí para ser concluído, né? Então, o que for de terceiros, né? É igual eu dei o exemplo aqui, ó, instalar, ó, plantar esse poste, instalar esse transformador aqui, que aí você vai contratar, ou seja, escritório que é especializado em projeto, ele só projeta, né? Ele não executa, geralmente. Então, ó, você pega aqui, ó. Aí vamos supor, não estou dizendo que essa é a próxima tarefa subsequente, não. Vamos supor, tarefa de terceira é só isso aqui, ó. Olha, fornecimento de informações técnicas pelo cliente, né? Igual eu falei, né? Nessa parte aí de mobilização, né? De insumos, de detalhes, né? Das máquinas aí. Aqui, ele também vai fazer isso aqui, ó. Vamos supor que levou 3 dias. Aí, fornecimento de documentos aí, informações pelas demais disciplinas. Quando fala disciplina aí, né? Ou as demais áreas aí, às vezes ele depende de um circuito hidráulico, né, que vai movimentar lá um braço mecânico que vai fazer uma determinada tarefa, né, ou seja, tem uma parte, né, de instalação hidráulica e tem uma parte de tomada de força, né, elétrica aí, por exemplo. Qualquer coisa suplementar que não está no projeto, e é uma tarefa de terceiro, né? Não é do próprio escritório ou até do próprio cliente lá. Às vezes é uma, é, uma máquina aí de produzir ração, né? E às vezes precisa de uma instalação específica, né? Existe outros tipos de circuitos dedicados para isso. E por favor, gente, coloca aqui, ó. Se esse demorou 3 dias, aí você põe aqui, ó, 3 dias. Teve tarefa aí que eu pedi para enviar novamente aí, e o cidadão colocou, sei lá, 20 dias aqui e só marcou 3. Da onde que tirou esses 20 dias aqui? Você tá vendo? A linha aqui, ó. Aí você vai contando aqui com a legenda. Gente, a cor é importante aqui, ó. Eu vi, né, outras cores aqui que eu sabia, por exemplo, que poderia ser na tarefa de terceiro ou tarefa do projetista. Mas vocês têm que pensar que o cliente, ele não é obrigado e ele não tem que adivinhar o que você faz. Imagina, se contrata uma empresa especializada em projeto ou especializada em execução e você tem que estar adivinhando o que que eles fazem, né? Não dá, velho. A gente tem que procurar ser profissional mesmo, né? Então a gente tem que tem que se atentar para esses detalhes aí, pessoal, né? É melhor puxar a orelha de vocês agora, né, do que vocês aí em campo aí em pleno trabalhando, ser chamado a atenção. Tá certo, gente? Isso daqui é o que estava faltando aqui pra gente. Beleza, pessoal. Então, ninguém tem mais nenhuma dúvida. Vou dando encerrada na penúltima aula aí de hoje, né? Aguardo vocês aí, nossa última aula e fechamento. E fiquem atentos aí para vocês enviarem, né? Quem ainda está faltando aí, enviar o mais rápido possível aí, que já na próxima semana já, deixa eu ver. Eu não estou com o cronograma aqui agora, não, mas não, próxima semana não.
É, ó, umas 2 semanas, daqui 2 semanas, a gente já tem já o conselho de classe, né? E o fechamento aí do modo específico 2, né? Que aí é o tempo que é para recuperação e para vocês fazerem a matrícula no modo específico 3, tá bom? E provavelmente, não acredito que vai ser eu que vai ministrar o modo específico 3 todo aí. Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.